Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de números 4 a 8. Assim está escrito: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre Filipe, um discípulo obediente. Dentro desta premissa, Filipe, um discípulo obediente, vamos destacar aqui 7 pontos na obediência de Filipe. Vale ressaltar que o evangelho anunciado por Jesus encarregou os seus discípulos de, após a sua partida, continuarem a pregação deste evangelho, e muitos discípulos se uniram a Jesus, e à medida que os dias foram passando, as pessoas foram se convertendo, foram se tornando discípulos de Jesus, seguidores, aqueles que receberam dele a graça, a libertação, a transformação e passaram a segui-lo. Jesus, quando chamou, disse: segue-me e eu vos farei que sejais pescadores de homens. Então Jesus ensina como pregar o evangelho, como ganhar as almas para o reino de Deus. Esta igreja pujante, maravilhosa, impoluta, irresistível, ela seguiu o seu caminho pregando a palavra de Deus, inicialmente enchendo toda a Jerusalém, falando a respeito do nome de Jesus, da crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus, e as autoridades sentiram-se incomodadas com esta mensagem e então começaram a exercer uma perseguição contra os cristãos. Note que, quando Jesus deu orientação, ele disse que eles ficassem na cidade de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E então, eles se tornariam testemunhas eficazes e produtivas no reino de Deus, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles começaram em Jerusalém, mas no momento em que surge aquela perseguição, em que eles são dispersos, eles são obrigados a deixarem o seu lugar em Jerusalém por conta da perseguição e irem em direção a outras cidades. Mas aqueles que haviam firmado-se em Cristo Jesus, recebido a palavra de Deus, que estavam servindo ao Senhor em Jerusalém, por onde eles foram, eles não perderam o fervor espiritual, eles não perderam a intimidade com Deus, o compromisso de proclamar a palavra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E o texto que li diz que, e os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Cada um deles tomou sobre si a responsabilidade de onde quer que fosse ou tivesse que passar, eles marcariam ali a sua presença através da pregação do evangelho. Eles, dizem aqui, anunciando a palavra por toda parte. Aonde quer que chegavam, já de imediato, eles anunciavam
a palavra de Deus, porque eles estavam numa caminhada devido à perseguição e à dispersão que eles foram levados. Mas eles mantiveram-se firmes e isto fez com que a propagação do evangelho ela crescesse de maneira rápida em todos os lugares por onde havia os servos de Deus, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que com temor, obediência e fidelidade estavam realizando esta grande e importante obra do Senhor. E aqui nós encontramos que aqueles que andavam dispersos, entre eles apareceu Filipe. Quem era Filipe? Filipe era um dos discípulos do Senhor Jesus, que quando na igreja de Jerusalém, lá na reunião dos irmãos, na distribuição do alimento cotidiano para as viúvas, os necessitados, surgiu lá um problema e os apóstolos pediu à igreja que escolhessem 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de fé, que pudesse ser constituído sobre aquele importante negócio, enquanto os apóstolos mantinham-se no ministério da oração e da pregação da palavra do Senhor. Então a igreja apresentaram 7, dentre eles Estevão, Filipe e outros mais. Foram apresentados, aprovados pela igreja, e então os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, os oraram e deram a eles a liberdade, a autoridade delegada de que eles exercessem aquele importante trabalho na distribuição do alimento diário para aqueles necessitados. Então nós observamos que quem escolheu foi a igreja, a comunidade como um todo. Ela se manifestou e pronunciou a sua aprovação nestes 7 nomes que foram apresentados. E os apóstolos o que fizeram? Eles reconheceram a decisão da igreja, da comunidade, e então oraram e impuseram as mãos sobre aquelas pessoas. Foi o sinal que a igreja ouviu e recebeu. Que bom seria se hoje continuasse nesta mesma forma. A igreja escolhe, debaixo de oração, de critérios sadios, princípios bíblicos, aqueles que podem representá-la, ser apresentado para obreiros, para determinadas funções na obra do Senhor, e após isto, a liderança reconhece esta decisão da igreja, impõe as mãos sobre eles, ora e dá a liberdade que eles possam trabalhar. Seria bom se continuasse assim, mas está muito diferente. Hoje é meia dúzia que escolhe as pessoas, às vezes contrário à vontade da igreja, e impõe as pessoas ali, e eles sofrem, a igreja sofre, e o trabalho não dá o resultado esperado. Mas que bom se observasse o exemplo da palavra de Deus, as coisas encaminhariam muito bem, seriam muito melhor, os resultados mais satisfatórios com relação à obra do Senhor nosso Deus. Mas o que estamos focados aqui nesta oportunidade é falar a respeito de Filipe, um discípulo obediente, e apontar aqui 7 observações na obediência de Filipe. Filipe, quando disperso, diz-nos a palavra que ele desceu a Samaria. Samaria era um lugar segregado. Lembra quando Jesus deveria ir de um lugar a outro e passaria por Samaria. Lá em Samaria, ele chegou a um lugar chamado Sicar, onde havia ali a fonte de Jacó. Naquele dia, Deus preparou a mulher samaritana que ali chegasse. Jesus começou a conversar com ela, revelou-se para ela, ela creu no Senhor, entendeu que ele era profeta, que ele era Messias, o que havia de vir, ela creu no Senhor. E Jesus, então, com aquele trabalho importante, aquela mulher vai à cidade, notifica aos samaritanos, eles veem onde Jesus está, ouvem a palavra de Jesus,
E diz aquela mulher: mulher, já não é pelo teu dito, mas nós agora cremos que este é o Cristo que havia de vir. Judeus não podiam passar por Samaria. Samaritanos originou-se de uma mistura entre povos diferentes com judeus. E surgiu então os samaritanos. E isto criou entre eles uma rivalidade, de que eles não tinham amizade em si, não se conversavam, mas Jesus não veio para manter inimizade. Jesus veio para quebrar as barreiras, para fazer dos povos a união e torná-los unidos em Cristo Jesus. Pois bem, Jesus passou por ali, neste seu importante trabalho. Agora, com esta dispersão, Filipe, direcionado por Deus, ele vai então à cidade de Samaria. Lembra que Filipe era de fé, boa reputação, cheio do Espírito Santo e bom testemunho. Então era alguém referencial e disposto a fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Então, quando ele vai à cidade de Samaria, diz aqui: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Pregava a Cristo. Veja que era uma pregação cristocêntrica. Esta é a essência da pregação ensinada por Jesus. Ide pregai o evangelho significa ide pregai Cristo, anunciai a Jesus para as pessoas. Então é uma pregação cristocêntrica, que ela está totalmente voltada para a pessoa de Jesus, e não as pregações atuais, que elas são antropocêntricas. Elas são focadas no homem, na imagem do homem em si. Não, mas a mensagem deve ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Escritura. Cristo é o centro da humanidade, o centro do plano de Deus, da obra da redenção. Então, Cristo deve ser anunciado. E era o que Filipe fazia, e fazia em alto e bom som. Fazia com a referência de uma vida cristã, uma vida que representava aquilo que ele estava pregando. Ele pregava a Cristo, porque ele servia a Cristo. Então nós encontramos que ele, descendo à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então o discípulo obediente, conforme é o caso aqui de Filipe, ele prega aonde o Senhor manda. Ele não fica escolhendo lugar para pregar. Ele não fica escolhendo cidade populosa, catedrais, templos suntuosos, lugares grandes, aonde pode reunir muitas pessoas. Não. O discípulo obediente, à semelhança de Filipe, ele prega em qualquer lugar, desde que seja enviado pelo Senhor. Pode pregar numa cidade, numa rua, numa praça, num beco, numa casa, num salão, num templo, em qualquer lugar, numa carruagem, aonde o Senhor o ordenar. Ele vai com obediência e ele vai pregar a Cristo. Ele vai falar a respeito do Senhor Jesus. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, tanto na cidade como nos lugares diferentes, a pregação era a mesma. A pregação não muda. Não, aqui eu vou mudar a pregação porque o tipo de povo aqui é diferente. Não. A pregação não muda, a pregação é a mesma, é Jesus, cristocêntrica. Jesus em todo lugar e para todas as pessoas. O que muda são as pessoas quando ouvem a pregação, o Espírito de Deus trabalha nelas, elas se voltam para Cristo para serem por Ele salvas, libertas e perdoadas. Então, este Filipe começou a pregar a Cristo. E veja, quando a pregação segue
o caminho trilhado por Jesus, ela dá resultados, e resultados bons. Então nos diz aqui, no versículo de número 6, e as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então veja a autoridade espiritual e a manifestação do poder de Deus que havia na vida de Filipe. Ao pregar a Cristo, despertou a atenção unânime das pessoas, que diz aqui, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Porque ouviam o que ele dizia e viam o que acontecia como resultado daquela pregação. Então, ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, Filipe era um instrumento nas mãos de Deus, poderoso para ser usado para pregar a Cristo e, através da palavra pregada, os sinais que Jesus prometeu. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão, falarão novas línguas. Então é importante observar o que Jesus orientou. Ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, a pregação a respeito de Cristo, com os sinais que se seguiram. Então, as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, veja como é importante a pessoa obedecer à orientação dada pelo Senhor Jesus. Então, Filipe, como discípulo obediente, em primeiro lugar, ele pregava, tanto nas cidades, como em qualquer lugar aonde ele fosse enviado pelo Senhor Jesus. Ele não escolhia lugar para pregar. Filipe não pregava para receber algum cachê, alguma ajuda financeira. Filipe pregava por gratidão a Deus, por ter recebido de graça, e pregava também de graça, para que aquele povo encontrasse-se com Jesus e recebessem dele a salvação perfeita e gloriosa que Jesus consumou na cruz do Calvário. Então Filipe pregava nas cidades, nos campos, nos valados, nas aldeias, nos desertos, em todo lugar aonde o Senhor o direcionava. E observamos aqui que quando ele pregava e as pessoas viam, ouviam e viam os sinais, no versículo 7, nós encontramos aqui o resultado da pregação, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, quando a mensagem correta é anunciada, os sinais acompanham a mensagem que Jesus orientou que fosse pregada. Os sinais sempre vão acompanhar uma pregação cristocêntrica, uma mensagem centrada na palavra de Deus que aponte para Jesus. E como resultado do impacto que a mensagem causou no coração daquelas pessoas, tanto os endemoniados quanto os enfermos foram impactados pelo poder da palavra de Deus. A pregação promoveu o bem-estar na vida daquelas pessoas. Os oprimidos, os perturbados, atormentados,
por demônios, eles foram libertos, porque os demônios foram expulsos. E os enfermos, conforme está escrito aqui, os enfermos, paralíticos e coxos, eles eram curados. Pessoas que não conseguiam andar, que tinham dificuldade, que estavam presos devido à sua limitação, o problema físico que trazia dificuldades para eles. Mas ao ouvir a palavra, a pregação a respeito de Jesus e crer no que Filipe dizia, eles foram curados. Experimentaram o milagre ali, diante daquela multidão que estava presente. Isto porque Filipe, o discípulo que obedece, o discípulo obediente. Então ele fazia conforme Deus lhe orientava, lembrando bem que a igreja o separou para servir às mesas, mas Deus o separou para ser um evangelista, um pregador, um pregoeiro da sua palavra. E ao sair de Jerusalém, ele se ocupa nesta importante missão de ouvir a Jesus e de pregar a Cristo para aquelas pessoas. Então, em segundo lugar, ele, através da pregação, promoveu o bem-estar daquelas pessoas, dos oprimidos e dos enfermos, tanto paralíticos quanto coxos, foram abençoados com a pregação da palavra do Senhor. Mas, em terceiro lugar, nós observamos aqui o resultado daquela pregação, o resultado da libertação dos oprimidos por demônios, o resultado em cura de paralíticos e coxos, despertou, causou um impacto que marcou aquela multidão que estava ouvindo a pregação através de Filipe. E no versículo de número 8 diz: e havia grande alegria naquela cidade. A cidade por completo, ela foi tomada de alegria. Não era uma alegria humana, aparente, passageira, mas era a alegria do Senhor. E esta alegria do Senhor, que envolveu aquela cidade, ela foi resultado da pregação da palavra de Deus. Porque Filipe lhes pregava a Cristo. Cristo, a fonte de alegria. Cristo, quem produz alegria no coração das pessoas mediante a transformação que ele opera. Então, observe que coisa interessante. Então, Filipe começa ali por Samaria e não perde tempo, ele vai pregando e logo as pessoas vão observando algo diferente na vida de Filipe e eles começam a serem atraídos a se reunir, reúne-se grande multidão e Filipe não se intimida, não se amedronta, mas fala com a autoridade que Deus lhe deu e prega a Cristo. E os resultados começam a aparecer diante das pessoas. Mas chega um momento em que, quando parece que Filipe iria ficar ali por muito tempo, porque a porta se abriu, os resultados apareceram praticamente imediatamente. Mas chega um momento em que Deus envia um anjo para Filipe, conforme nós observamos nos versículos 26 e 27. Depois de uma boa temporada que Filipe passou ali, pregando o evangelho, as pessoas se convertendo, e a igreja de Jerusalém, quando soube que Samaria recebera a palavra, enviou para lá Pedro e João, os quais foram lá para orar por aquelas pessoas que tinham se convertido ao Senhor e impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Passado este período, um anjo do Senhor aparece a Filipe e diz a ele: Filipe, versículo 26 e 27. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Observe o discípulo obediente. O servo de Deus
que vive na obediência. O resultado daquele trabalho que Filipe estava fazendo não era um resultado promovido por ele, mas era um resultado promovido pelo Senhor como confirmação da sua palavra e da fidelidade do seu servo que ali estava, mas que lhe era submisso. E quando chegou o momento em que o avivamento estava tomando conta de Samaria, Deus envia um anjo e manda Filipe deixar Samaria e ir para o caminho que desce para Gaza, e diz que está deserta. O que Filipe poderia fazer diante disso? Bem, o Senhor está dizendo para mim ir para um lugar deserto, sendo que aqui tem tantas pessoas precisando ouvir a pregação e eu vou precisar ir para um lugar deserto? Mas Filipe, ele tinha comunhão com Deus. Ele conhecia a orientação de Deus e, portanto, ele obedeceu. Ele deixou Samaria e foi aonde o Senhor o mandou. Quando ele chega lá, levantou-se e foi, e eis que um homem etíope eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. E agora ele regressava, assentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então veja o que Deus fez. Ele sabia que podia contar com Filipe. Então o Senhor manda um anjo e dá uma direção para Filipe. Filipe ouve e obedece. Ele desce então e vai para o caminho de Gaza. Parecia uma coisa sem sentido, sem nexo. Como pode deixar um lugar desse e ir para um lugar que o Senhor já está dizendo que é deserto? Se é deserto, não tem ninguém lá. O que vou fazer lá? Mas ele foi, porque quem anda na direção de Deus não está preocupado com multidões, está preocupado em obedecer à direção do Senhor para a sua vida. E com Filipe, nós aprendemos que precisamos estar disponíveis para ouvir a voz de Deus quando nos mandar mudar de lugar. E ele foi, porque sabia que era o Senhor quem o estava direcionando. E ficou lá, parado, naquele caminho. De repente, vem de Jerusalém para a cidade de Etíope, vem lá um eunuco, um mordomo, que tinha ido a Jerusalém para a celebração e voltava agora lendo o livro do profeta Isaías. Ele vinha na sua carruagem. Ali está em pé Filipe. O homem estava lendo alto. Filipe escutou e discerniu o que ele estava lendo. Então, Filipe faz a ele uma pergunta. Veja, um homem na direção de Deus. Se Filipe continuasse calado, o etíope passaria lendo e ia embora. Mas quando Filipe entendeu que ele lia a Escritura, faz a ele uma pergunta fundamental. Entendes tu o que lês? O homem estava lendo no profeta Isaías. Então Filipe disse, entendes o que lês? Esta foi a porta que Deus abriu para que Filipe se aproximasse daquele homem e pregasse Cristo para ele. Uma única pessoa. Mas Filipe foi. E quando o homem diz, como poderei eu entender se ninguém me ensinar ou me explicar? E chamou Filipe. Filipe subiu ao carro e observe uma coisa. Filipe não desconsiderou a palavra que o etíope vinha lendo. Não, o que você está lendo aí você não entende, mas eu vou te anunciar aqui uma outra coisa, e começa lá num outro texto, num outro contexto. Ele iria criar uma barreira muito grande. Mas o que Filipe fez? Por isso o segredo de um discípulo obediente, ele anda na direção de Deus. Entendes o que lê? Como posso entender se ninguém me explicar? Quando é chamado, ele senta na carruagem e começando por aquela escritura, lhes anunciou a Cristo. O segredo de Filipe era pregar a Cristo.
mas ele começou aonde o etíope estava lendo, certamente deu ali um esclarecimento e apontou para Cristo, que era o cumprimento daquela profecia, e apresentou a Jesus para aquele etíope, aquele mordomo-mor de Candace, dos etíopes. Então, começou naquela escritura. E Filipe falou de tanta coisa importante que cativou, moveu, entrou no coração daquele mordomo. E quando ele chega próximo de uma água, ele diz: eis aqui água, que importa que eu seja batizado? Então observe que Filipe falou até a respeito do batismo, a ordenança deixada por Jesus. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus deixou esta ordenança para os seus discípulos. E ele agora, começando a escritura, certamente abrangeu a questão do batismo. E quando o homem diz: aqui água, que impede que seja batizado? Filipe disse: nada. Se você crê de coração. Ele disse: eu creio. Então Filipe desceu e o batizou conforme a orientação de Jesus. Então o discípulo que obedece, ele prega nas cidades, ele prega a Cristo. Ele promove o bem-estar, porque através da pregação cristocêntrica os resultados aparecem. Ele traz alegria para aquela cidade, porque as pessoas, ao ver o resultado, os milagres acontecendo e a libertação dos oprimidos, eles são tomados de uma alegria profunda no seu coração. O discípulo obediente, ele atende o chamado, a direção de Deus. Ele pode estar no melhor lugar, com o maior número de pessoas atendendo a pregação, mas quando o Senhor determina um lugar para ele, ele vai em obediência ao que Deus está lhe dizendo. Ele não está preso a lugares e a pessoas. Ele está ligado em Cristo para cumprir a sua vontade. Ele vai, atende o chamado. Quando encontra alguém lendo e não entende a palavra, ele se dispõe a ensinar, a esclarecer e fala sobre o batismo. E então, ele cumpre o mandamento, a ordenança de Jesus. Ele batizou o eunuco. Depois que ele batizou o eunuco seguiu alegre, feliz, abençoado e salvo o seu caminho. E Filipe? O que aconteceu com Filipe? Nós observamos aqui no versículo de número 40. E diz-nos aqui: depois que Filipe o batizou, quando saíram da água, o mordomo seguiu o seu caminho. Mas o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou aonde? Em Azoto, uma outra cidade distante daquela do caminho de Gaza. E lá em Azoto, ele foi em direção a Cesareia, caminho para chegar até a Jerusalém, e anunciava o evangelho por onde quer que ele passasse. Ele não perdeu o foco. Ele não perdeu o comprometimento. Ele não perdeu a sua responsabilidade. Ele pregou em Samaria, ele pregou no caminho que desce para Gaza, ele pregou em Azoto e foi caminhando até Cesareia e posteriormente ele chegou a Jerusalém, mas pregando a Cristo. Então observa, ele continuou a sua missão. A missão de Filipe não estava preso a uma cidade, mas estava disponível e flexível para atender a orientação do Senhor Jesus Cristo, aonde o queria que Filipe fosse, e ele foi e obedeceu. Então nós precisamos aprender lições com este exemplo importante, maravilhoso, e que causa-nos impacto e admiração a maneira como Filipe se portou diante do Senhor. Ele estava ocupado em Jerusalém em distribuir o pão cotidiano para as viúvas e os necessitados. Com a dispersão, ele desceu a Samaria e pregava a Cristo.
nós precisamos pregar a Cristo. Pregação cristocêntrica. Antropocêntrica, não. O homem não é Deus, não deve ser adorado e não deve fazer pregação voltada para o homem. A pregação é a respeito de Cristo. Pregação cristocêntrica. Em segundo lugar, o resultado da pregação cristocêntrica é que haverá sinais, haverá cura, haverá libertações e as pessoas verão estes resultados diante dos olhos acontecendo. Quando se prega o verdadeiro evangelho, os sinais acompanham aquela pregação. Então promove bem-estar e como resultado traz alegria àquele povo, àquela cidade, àquele povoado. Tudo resultado da palavra de Deus. E quando tudo está acontecendo, o Senhor Jesus pode ter um outro direcionamento para mim, para você, para cada um de nós. E a semelhança de Filipe, nós não devemos questionar ao Senhor. Não, mas aqui está bem, aqui está dando resultado. Eu vou ficar aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não. Quando o Senhor ordena, saia imediatamente. Não fique nem mais um segundo sequer se receber uma orientação de Deus para um outro lugar, uma outra cidade. Vá, o Senhor será contigo e o seu trabalho continuará sendo produtivo para a glória do nome do Senhor. Filipe atendeu o chamado, foi para um lugar deserto, mas Deus enviou ali um mordomo que vinha de Jerusalém para Candace. E quando Filipe ouve a leitura, pergunta-lhe se entende, ele o chama, Filipe explica, começando por ali, leva aquela alma a Cristo, fala o batismo, batiza aquela pessoa em águas e depois o Espírito do Senhor leva Filipe para outro lugar. Então ele ensina a Escritura, ele cumpre os mandamentos e ele segue a missão. Ele não para. Não, se o Senhor não me quer em Samaria, também não quero outro lugar. Não aceito. Não. Filipe deixou Samaria, foi para Gaza, deixou Gaza, foi para Azoto, deixou Azoto, foi para Cesareia e finalmente chegou em Jerusalém. Então é muito importante nós observarmos estes caminhos interessantes que se colocam diante de nós em pleno século XXI. Deus ainda conta conosco. Jesus espera a nossa lealdade, a nossa fidelidade e obediência à sua direção. E quando fizermos assim, nós teremos resultados à semelhança destes que Filipe teve, tanto em Samaria, como no caminho de Gaza, como em Azoto, Cesareia, Jerusalém. Onde quer que chegasse, ele era uma bênção, porque era um discípulo obediente. Que eu e você sejamos diante do Senhor um discípulo obediente e cumpramos a orientação do Senhor para a nossa vida. Aonde nos mandar, preguemos a Cristo, promovamos o bem-estar daquele povo, que possamos trazer, pela pregação do Evangelho, alegria para aquelas pessoas, que possamos atender o chamado de Deus, um novo direcionamento para um outro lugar ou cidade que Ele nos queira encaminhar, que possamos ensinar a Escritura, partindo de onde o entendimento das pessoas está e dali levando a Cristo. Que possamos levá-las ao batismo, cumprindo a ordenança bíblica do Senhor Jesus. E após realizar isso, que continuemos o nosso trabalho até o último dia de nossa vida aqui na terra. O Senhor tem trabalhos importantes para que possamos realizá-lo para a glória do nome do Senhor nosso Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho amado, em que nós possamos seguir este caminho e sermos, como Filipe, um discípulo obediente, cumprindo à risca o que Deus determinar. E que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre.
Amém.